O que esperar do Bragantino? Todo jogo difícil. O Bragantino vem apresentando um comportamento de reação, né? O treinador assumiu, deu um padrão novo à equipe, é uma equipe muito aguerrida, que marca muito forte, dificultou para o Vasco lá, o Vasco passou apertado para fazer a virada, né? Agora ganha em casa do Bahia, né? Já na Copa do Brasil também, jogando com o time de Série A, fez um bom jogo, um jogo equilibrado com o Botafogo. Então, todos os jogos difíceis, não tem. Então, Londrina tem que sempre vir a campo, dar o seu melhor, se superar a cada jogo para que possa pontuar. Então, não é diferente. Queremos fechar com 28 pontos. Então, o Bragantino trabalhar para que a gente possa vencer o Bragantino. Ricardo, você falou de fechar com 28 pontos, eu lembro que a gente foi comentar tempo atrás, pensando em fechar com 35, 34, você falava naquele jogo. Não deu. E qual a conta que você faz para o segundo turno? O que você já prevê lá na frente? Na verdade eu falava, sempre a minha fala foi entre 25 e 30. Sim. 25 e 30. 35 é quem vai brigar lá no topo, né? Então a meta era essa, aos 30 a gente não chega, que era a meta principal nossa, chegar aos 30. Né? Então não vamos conseguir, mas 28 é uma pontuação ainda satisfatória, uma pontuação boa. Vai estar dentro do padrão de uma possibilidade sim de acesso. Né? Então a gente acredita nisso, porque tudo depende do quê? Como nós tivemos aí 7 empates, nesses 7 empates você pode computar 4 empates aí com Londrina tendo condições de vencer tranquilamente e deixou escapar, né? Por detalhes, por falta de atenção, um detalhe ou outro que a gente fala que é detalhe no futebol. Então isso pode ser mudado no segundo turno? Sim. Então cabe a nós, comissão técnica, jogadores, né, ter um foco maior. Aí todo mundo vai dizer, mas os times estão se organizando, os jogos vão ser difíceis, mas difícil para todo mundo, como foi o primeiro turno. Então não é diferente, algumas equipes, claro, vão se organizar, mas é normal. Então se o Londrina não se organizar, então não vai ter o porquê nós termos a comissão e jogadores aqui. Então Londrina também vai se organizar para isso, né, para que realmente possa fazer um segundo turno melhor do que foi o primeiro. Ô Tecate, em relação ao time, a gente foi observar uma parte do treino da sexta-feira, que você posicionou o time com a volta dos 3 jogadores que estavam suspensos e o Paulinho na lateral esquerda como novidade. Sim. O time que você pensa é mais ou menos aquele, ou no sábado, domingo, você treinou opções diferentes, você testou outras alternativas? Como é que você pensa na formação do time para o jogo de amanhã? A gente trabalhou várias alternativas. Quando você tem um tempo maior, né, você faz essas possibilidades, é mais ou menos dentro disso. O que pode ocorrer ali é uma mudança, que é em função do Gilmar, né, teve aí um probleminha de uma contratura durante esse período de treinamento, então ele está descartado do jogo, né, então é o Anderson quem possa jogar ali, e por conta da volta do Gava, então até tendo uma formação, vocês viram inicialmente o Rondinelli, né, mas ainda para 90 minutos não vejo ele com aquela disposição, não é a qualidade dele, mas sim a disposição. Né? Então de marcar, jogar, de ter uma dinâmica boa de jogo, e vamos enfrentar uma equipe que exige isso. Então nós temos que ter uma equipe também exigente nesse sentido, que também vai fazer um papel de dinamismo, de envolvimento, né? Então por isso que no primeiro momento essa situação, para depois no decorrer do jogo ele entrar na partida e ser uma opção, né? Então eu sou daquela até equipe do Avaí, praticamente aquela linha de frente, muda apenas a entrada do Gava no Rondinelli. E essa escolha pelo Paulinho, né? Você está buscando ainda esse homem da lateral esquerda? Você acha que o Léo perdeu um pouco nos últimos jogos e por isso você aposta no Paulinho novamente? Não tem como você dizer assim, vai fazer 19 rodadas com o mesmo nível o jogador. Não vai fazer. Como o segundo turno não vai fazer. Por isso que você tem que ter o substituto. Então o Léo fez boas partidas, fez grandes partidas, fez médias partidas, né? Não vi assim falar uma partida ruim, não vi também. Então sempre que chegou numa regularidade, numa média. Então chegou no momento que eu entendi que de repente é a oportunidade do Paulinho, até por conta do que vem fazendo no treinamento e venho sentindo dele isso, uma empolgação, uma motivação, e o Léo por conta talvez dos jogos seguidos, até mesmo culminou o empate nosso em casa, a derrota fora, então talvez uma queda do lado emocional. Então você tem peças para isso e o Paulinho vem com ritmo também, então a gente vai procurar fazer essa mudança, né? O Igor aconteceu isso, né? Entrou o Lucas e depois renovamos de novo, mudamos de novo, entrou o Igor de novo e na minha opinião fez 2 grandes partidas, certo? E recuperou de novo, na minha opinião, essa autoestima, por isso que vai fazer essa partida nessa sequência. Em relação a reforços, chega aí o Marcelo, enfim, o atacante.
ainda mais algum ou por enquanto? Não, é um atacante, o Damasceno, é de aposta, né? Um jogador assim que teve um início brilhante no Atlético Paranaense enquanto promissor, né? E o Londrina aposta muito em jogadores jovens, porque é o papel do Londrina revelar jogadores. Então nós não temos condições hoje de investir valores altos em jogadores altos, né? Do nível que talvez a gente gostaria de trazer, não só eu, mas o presidente também, mas não, ele deixa bem claro para mim, Pocimar, né? Olha, nós não temos dinheiro, né? Então tem essas dificuldades. Então é óbvio, o Damasceno é uma aposta, ele pode virar uma realidade, né? Então isso vai depender muito dele, mas a gente continua com a estimativa de a contratação de um atacante de beirada como do meia. Então isso não muda em função do que houve. Então houve a contratação do Damasceno, mas ainda tem mais um atacante para ser contratado e nós estamos na busca desse jogador. Ricardo, se não me engano, são 7 atacantes, mais o Damasceno e mais um que você busca. Tem muita gente nessa mesma posição? Tem clubes que chega a ter 12 atacantes, 15 atacantes e não resolve. Se você pegar elencos da Série A, entrar no site, ver alguns elencos de Série B, tem elencos aí com 10 atacantes, com 12 atacantes e às vezes não tem resolvido, né? Então atacante nunca é demais, né? Nós temos um inchaço em algumas posições, por exemplo, atacante de área. Hoje nós temos 5 atacantes de área no mesmo setor. Então ali é um setor que deve, né? E por isso que a gente está pedindo atacante de onde você observar, atacante de beirada. Quando eu tiro o Jô, eu coloco quem? Né? Eu tenho o Paulinho à disposição que não vive um momento tão empolgante. E ele mesmo sabe disso. E ele está tentando retomar. O Marcelo, para esses 2 jogos, ficou fora em função de um trauma que teve na cabeça. Então, qual o atacante de beirada que eu tinha nesses 2 jogos? Então, é o que eu digo. Então, quando você olha, por isso que a matemática ela tem que ser bem coerente. Ela não pode ser jogada no geral igual tem 35 no elenco. Mas se você pegar o departamento médico, nós temos 5, 6 entregas do departamento médico. Aí todo mundo pergunta, nem lembram dele, o Hélice. Cadê o Hélice? Está no departamento médico ainda. Então não saiu do departamento médico. Então já é um atacante a menos que eu tenho, como ficou o Marcelo 10 dias fora, né? Como acontece de entrar o outro. O Itamar é até uma dúvida ainda, né? Sentiu não treinou ontem, não treinou sábado, em função de uma dor da região de pubis, né? Então foi feito o exame médico agora de manhã, tá para sair o resultado para me colocar. Então você vê que a competição é exigente, né? E se você observar, de todos os gols que nós temos, o Keirson tem 5, Itamar tem 2, o Jô tem 3. Então se você fizer a somatória, então o ataque ainda tem um envolvimento. É menor? É menor, mas tem um envolvimento. Então o ataque tem sido responsável por uma certa quantidade de gols que o Londrina tem. Então não vejo dessa forma. Eu acho que ainda o nosso problema é uma melhoria da criatividade, entregar mais a bola. Às vezes até o Keirson é mais cobrado, como o Itamar é mais cobrado, ou um atacante de área é mais cobrado, mas nós precisamos levar essa bola com mais qualidade para eles. Então a cobrança tem sido feita mais no sentido dos jogadores que trabalham atrás dele, para que essa bola chegue, né? E chegando, com certeza nós teremos mais opções de gols. Até partindo desse princípio, então, o setor de meio de campo é um setor que você procura reforço? Sim, acabei de dizer, um meia, né? E a gente está à procura, sim, um meia. Porque hoje nós temos algumas opções, você precisa de um meia, né? Então, claro que pode vir a trocar mais, mas é o setor que a gente tem. Nós temos falado isso já há umas 5, 6 rodadas. Esse jogo é decisivo para o Londrina, vamos dizer assim, até para recuperar o time e parar para o segundo turno com os 28 pontos. Além daquilo que você trabalhou no campo, taticamente, até com o psicólogo, o que você mais tenta colocar para o time que você observou nos 2 últimos jogos para que o resultado venha? Uma das coisas assim importantes, até dentro que você falou da recuperação, eu vejo até uma cobrança às vezes exagerada em cima do Londrina. Me desculpe falar, mas é uma cobrança exagerada. Tem clubes que passaram pela mesma situação de instabilidade, de 2 derrotas. Teve clubes que teve 4 derrotas acumuladas, 3 derrotas acumuladas, né? Conseguiram ter reações. Então precisa ter o equilíbrio. A competição ela é exigente. Eu acho que o Londrina atingiu uma boa média dentro da perspectiva que estipulou, né? Então que se cria um impacto. Tem que subir, tem que subir. Eu lanço a pergunta: será que nós estamos prontos para a Série A? Toda a estrutura do clube, tudo que cerca o Londrina está pronto para a Série A? Então nós temos que tomar alguns cuidados, e a Série B da mesma forma. Eu disse, eu não sei se nós estamos prontos para assumir o G4 nesse momento, se estaríamos prontos. Porque você vinha depois de uma derrota, uma segunda derrota, segunda, isso aqui ia virar um turbilhão. Então, é o que eu digo. Por isso que eu ainda, na minha opinião, Londrina está dentro de um princípio. 3 pontos é necessário. Por que é necessário? É um jogo em casa, né? E quando eu digo da recuperação, eu concordo com você, porque fez um empate em casa que não poderia ter tido contra o CRB, contra o Sampaio, perdão, né? Então realmente sim, a gente tem que buscar sempre em casa ser muito forte,
né? Isso é um princípio importante e foi dentro disso o estadual. Nós fomos uma equipe muito forte em casa, até que fora não se ganhava tanto, mas em casa foi muito forte, né? E a gente dizia isso. Na Série C da mesma forma, o primeiro turno meio instável, no segundo turno nós fomos muito forte em casa, tanto que o segundo turno foi responsável o engrenamento da equipe, a equipe chegar até a liderança do grupo na Série C e depois chegar ao acesso. Então eu acho que isso que nós temos que ponderar, né? Por exemplo, eu lancei até a pergunta, eu não vi uma emissora de TV editar todos os gols nossos relacionados aos lances, o envolvimento. Quem criou a jogada e quem concluiu a jogada. Eu não vi. De todos os gols, né? Nós tivemos o gol mais bonito da Série B, foi do Londrina, numa rodada contra o Bahia. Ninguém bateu em cima disso aí. Simplesmente um gol. O gol mais bonito da Série B. Mais bonito da Série B. Eu vi um gol igual esse final de semana do Atlético Mineiro, envolvendo Robinho, o Fred, teve um outro jogador, agora tentando lembrar. Eu vou me falhar a memória, mas um gol de tabela, de triangulação, de envolvimento, gol bonito, bem trabalhado, e o Londrina vinha com essa cara, né? Então eu acho que isso que nós temos que também colocar, tem um trabalho bom. O problema nosso tem sido o quê? Isso é evidente, as lesões, as ausências de jogadores, os cartões, que é uma culpa nossa por quê? Não só minha dos jogadores, né, que vem tirando o jogador também da sequência de jogos, a gente não tem conseguido dar um padrão, né? Mas muito mais as lesões, por exemplo, igual agora. Pensaria-se que eu ia poder usar o Gilmar com uma certa mais frequência, eu também tinha essa ideia. Aí tomou o cartão, foi parecido até contra o Paraná. Jogou em casa e tomou o cartão, suspenso, daqui a pouco vem uma surpresa que é uma lesão. Já não tenho ele para o próximo jogo. Então isso que tem atrapalhado muito, né? E a gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio. Mas eu concordo nesse ponto de em casa. Em casa nós temos que dar resposta e eu concordo. Ricardo, você vinha usando aquele 4-1, né? Anteriormente, depois voltou para esse 4-4-2 com 2 meias. Isso é um pouco por causa dessa questão de opções? Ou porque você vê um encaixe melhor nessa questão? Em função de opções, mas eu tenho uma ideia, e para esse jogo já vai acontecer, já aconteceu contra o Sampaio Correia, né, de ter 2 atacantes de área, jogando junto, mais próximos. Pode ser o Keirson e Itamar por um tempo, pode ser Bruno Batata junto com o Keirson, pode vir daqui a pouco o Safira. Então eu até pretendo usar um pouco mais, porque já que dos lados eu não estou tendo uma resposta tão positiva dentro daquilo que eu espero, então eu, dependendo, eu estou caminhando para isso, estou trabalhando para isso, né, e tive tempo para isso, então já fiz isso nos treinamentos. Então pode haver sim um determinado momento do jogo que houver uma necessidade, a gente mudar até o sistema de jogo e passar a jogar com esses 2 atacantes mais próximos. As contusões atrapalham também o setor defensivo. Pode ser que você escale a sua 6ª dupla de zaga diferente na Série B. Vai ser. E isso também complica, né? Complica, mas ainda a defesa ela tem se postado bem, né? Eu digo até alguns jogos em casa, a gente levou alguns gols assim, não normal, né? Criciúma, esse próprio do Sampaio mesmo foi de bola parada. Mas a defesa, se você observar, nós somos ainda a 2ª defesa menos vazada da competição, né? Então colocando de 20 equipes do nível que é a competição, da exigência que é a competição, então eu acho que a gente tem sido ainda seguro, né? Então, claro que tem tido mudanças, mas a defesa tem sido segura. O que a gente precisa melhorar ainda a questão da criatividade, né? E quando eu falo, de repente a gente não pode só apontar para o Gava, para o Rondinelli, para o Netinho, né? A criatividade no geral. Então, acho que quando a gente tem a bola, nós vamos ter que ser mais criativo, mais envolvente, achar alternativas, e dentro disso aí que a gente tem que evoluir, né? Até porque eu falo da edição dos gols, porque se você mostrar as edições dos gols, vocês vão ver todo um trabalho de equipe, né? Então a gente tem que explorar mais nesse sentido, mas o individual também tem que aparecer mais. O individual tem que fazer mais a diferença. Então é um dos pontos que eu tenho instigado muitos jogadores. O individual tem que aparecer mais. Nessa estrela de cada um tem que brilhar mais. Você falava no início que, claro, evidente, é um jogo difícil, a Escola Paulista, claro. O Bragantino veio numa recuperação. Você imagina que forma que esse time vem para enfrentar o Londrina, saber que o Londrina precisa também do resultado? Muito motivado, porque rondou a zona de rebaixamento praticamente o primeiro turno todinho, né? Então ele saiu agora, né, e veio uma oportunidade de não querer ficar mais ali. Então o que ele quer? Claro, de todas as formas, conquistar pontos em Londrina. Então se eu sou o treinador do lado ao contrário, eu digo para os meus jogadores, olha, o Londrina teve tropeços aqui, né, em casa, diante de adversários importantes, empatou, sofreu, então existe ainda uma ansiedade com relação a isso, então eu vou explorar isso. Então ele vai marcar forte, ele vai talvez trabalhar com uma marcação mais alta, daqui a pouco recuperando, fazendo uma marcação mais fechada. Então ele vai dificultar de todas as formas. Sei do Marcelo Veiga como ele trabalha, a maneira que ele trabalha, e ele exige muito da equipe
equipe dele, um time muito intenso, muito participativo no jogo, né? Até acho que ele foi expulso, ele não vai estar no jogo, né? Ele vai estar nas arquibancadas, isso até me ajuda, porque a presença dele em campo realmente a gente tem que tirar o chapéu para ele, é um grande treinador na beira do campo ali com seus jogadores, né? Então nesse sentido eu acho que nós vamos enfrentar um time muito aguerrido em campo, e o Londrina vai ter que superar onde? Também na sua garra, na sua técnica, e vai ter que se superar. Um jogo de paciência do time e da torcida também? Também, eu acho que a torcida tem apoiado. Eu não posso, diferente do início da Série B. O início da Série B até a gente colocava, né, até mesmo o jogo do CRB, né, a gente tomou o gol e ali já se colocava que o Londrina ia cair, né, então houve assim uma ansiedade muito cedo durante o jogo, jogador que começava a não ir bem, já vaiar o jogador, mas a torcida mudou o comportamento. Então eu espero que a torcida permaneça desse jeito, que a torcida a gente não pode reclamar, né, ela tem sido comprometida, ela tem feito o papel dela, a vaia no final, até você me perguntou isso no final, ora, a vaia é merecida, ora, eu esperava ganhar. E eu me frustrei também, o jogador esperava ganhar. Então, o torcedor que vai para campo é normal que tenha vaia no final do jogo. E eles têm o direito, porque aí terminou o jogo e não conseguimos fazer aquilo que estava o propósito, que era vencer. Passado um turno quase Série B aí, você consegue fazer uma avaliação da mudança que tem para a Série C? Em termos de qualidade, em termos de competição mesmo? Dá para ser, é muito mais competitivo, muito mais exigente, né? A Série B, você mescla, né? Times com recurso técnico, times com recurso físico, times bem ajustados, times não ajustados, que vai mais na empolgação, mas você enfrenta equipes de muitas diferenças, né? Eu digo até para eles, você tem que ser uma equipe muito organizada nesse sentido, porque uma hora você exige, por exemplo, lá contra o Paysandu. O que nós sofremos contra o Paysandu? A imposição. Foi um adversário que teve mais contato físico, se impôs mais, brigou, lutou, teve uma pressão, né? Tem times que aí você tem que usar o lado mais técnico, né? Então você tem que mesclar, você tem que ter recurso para achar essas alternativas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que se enquadrar. Já valeu o primeiro turno, eu acho que a gente evoluiu. Se nós pegarmos da primeira partida que nós jogamos diante do CRB para uma sequência, o Londrina evoluiu, né? E claro, chegou no momento e empacou. Aí todo mundo analisa assim, mas por que empacou? A reclamação do time do São Paulo, do treinador de São Paulo hoje. Quantos jogadores ele perdeu da base titular que vinha jogando? Então, quando a gente não consegue manter a mesma equipe numa certa frequência de jogos, é o normal, né? Você não consegue dar um padrão para os 20 que você tem no elenco, os 25. Você sempre prioriza um padrão de jogo. Então, não sou só eu, enquanto treinador, todos os clubes reclamam, então é normal. Então Londrina passou por esse lado, né, dessa gangorra aqui, ó. A cada rodada uma nova surpresa. Se você pegar todas as escalações do primeiro turno, nós vamos ver que acho que a gente conseguiu repetir 2 vezes ou 3 vezes só. 3 vezes. Mas nenhuma eu consegui repetir. Em função do que? Da minha vontade própria? Não. Da necessidade. Então tem acontecido esse problema, então por isso que... E ainda bem que tinha reagido, como ele fez a pergunta da defesa, né? Já pensou se a defesa tivesse virado um vareio, né? E aí, olha o problema, porque é a 6ª dupla de defesa que a gente vai utilizar. Ô, Ricardo, só para fechar, o assunto de contratação aí do França está aí, é uma decisão que está passando pela sua mão também, uma análise técnica sua também, porque... informação que o jogador teria passado por alguns exames e tal, e aí por isso ainda, né, não foi oficializado. É uma contratação que você está analisando também, enfim, a sua opinião vai contar nessa questão também. O que você pode falar sobre isso? Vai, nós estamos avaliando tudo. Não é um jogador, a gente tem que jogar aberto, não é um jogador que tem um histórico tão fantástico, né, de extracampo, né, não é um jogador que vive um momento tão bom, mas é aquilo que eu digo, infelizmente a gente consegue trazer dentro dessa realidade. Ou é o jogador que está parado, por exemplo, o Keirins no momento bom, quando ele conseguir trazer o Keirins aqui? Mas nunca na vida, né? O Itamar no momento bom, não traz. Outros jogadores que a gente pode citar da equipe, que o Germano, outros jogadores importantes do elenco, né? Então vieram no momento que, porque estava num momento ruim, seja físico, técnico, ou de oportunidade, ou estado emocional, e que a gente pegou para poder recuperar o jogador, né? E o jogador conseguiu. O Germano mesmo foi esse caso, né? 2013. O Germano fazia 1 ano e 2 meses que não jogava, né, efetivamente, em função de uma lesão de pubis. Veio para se recuperar com a gente, aí houve uma conversa, tal, vai. Ele sentiu que não ia ter equipe para poder ter essa oportunidade, ele abraçou a causa aqui, viu uma possibilidade e encaixou. Então, às vezes acontece isso, né? Então, se eu vou te dizer para você, dentro da necessidade nossa, é o cara? Não. No momento, não, né? Então é uma aposta. Por isso que eu estou falando de uma outra opção no meio campo. Não seria uma posição que a gente tenha necessidade nesse momento, né? Mas é um jogador que pode vir nos ajudar numa certa frequência de tempo aí.
Então a gente descartar, porque até o Diogo saiu, né? Então descartar totalmente ele, não. Então por isso que tá avaliando todos os prós e os contras, ele tá fazendo o trabalho dele. Como a gente tem essa virada de turno, né? Então a gente vai avaliar tudo isso aí agora. Então agora é canalizar o máximo de força pro jogo do Bragantino. E após o Bragantino nós temos 20 dias aí para preparar a equipe. Então pode ser que ele venha se enquadrar ou não, e a gente vai estar realmente vendo tudo isso aí. Piquet, você está pronto para enfrentar esse Bragantino aí? Sim, estamos preparados aí. Tivemos alguns dias, né, para preparação e agora corrigir, né, algumas coisinhas que faltam ainda, né, e se concentrar bem para esse jogo para buscarmos a vitória. Ok, o Ricardo tem falado muito sobre essa questão da criação, né? E você já está grande sempre. A diferença, apesar de se pegar vocês 3 sem tamanho do jogo, foram 10 gols, né? Mas essa necessidade realmente, você que está dentro do campo lá, está complicado essa bola chegar do jeito da necessidade de vocês? Tem duas coisas, né? Tem outras que as equipes melhoraram, né? E dificultam, né, também né? Eles conhecem até a nossa característica de jogo, né? Que é a aproximação, e eles acabam, né, dificultando um pouco mais, né? As equipes no início do campeonato tinham suas dificuldades, né? Hoje é dificilmente você ver uma goleada, né? Tivemos agora do Atlético Goianiense, né? Que fez, né, um 4-1. Mas assim, é bem raro, né, agora durante esse final do primeiro turno. Lógico, nós atacantes acabam, né, não tendo tantas oportunidades, né, isso é um fato que acontece, mas até nós, né, temos criado um pouco mais, né, a gente tem feito jogadas, né, buscado bola no meio para criar jogadas, então assim, eu creio que é um contexto de todos. Lógico, eu acho que o atacante tem que finalizar, ele tem que ter oportunidades durante o jogo. E vejo que é um contexto geral de todos e creio que a equipe já fez isso, né? Nós temos essas condições e o objetivo de amanhã contra o Bragantino é alcançar, né, ter mais essas chances, essas oportunidades que os atacantes possam finalizar um pouco mais, né? Mesmo tendo a marcação, como eu disse, dos adversários é um pouco maior, mas nós temos que buscar criar essas situações, né, para os atacantes, né, principalmente para que eles possam finalizar. O time está pressionado, você imagina assim, pelos 2 últimos de sucesso, principalmente em casa, quando não conseguiu vencer, Kenson. Entre vocês têm conversado sobre isso, até para fechar esse turno, sair para um período de descanso aí com mais tranquilidade? Olha, o objetivo, a nossa equipe, ela sabe quando ela perde, ela, né, tem essa postura, eu acho que individual principalmente, né, uma cobrança individual, né, não se sentir satisfeito, mesmo também na vitória, né, eu acho que isso é um objetivo, né, dificilmente uma equipe tem, mas o Londrina tem esse aspecto, né, cada um tem essa forma de pensar, por mais que no geral, no Brasil, né, a mentalidade ainda, né, de todos ainda acho que é só ganhar, né, isso não é fácil, né, porque nós enfrentamos equipes com qualidades, mas nós temos que nos concentrar no que nós estamos fazendo, né? Lógico, nós não pensamos que está tudo bom, mas nós estamos fazendo uma boa campanha, sim. Lógico, queremos melhorar isso para que nosso objetivo seja alcançado, que é o G4. Mas eu creio que nós estamos no caminho, né? E temos que vencer, sim, porque é um jogo em casa, é um objetivo que nós viemos buscando, estamos lutando para isso. E eu creio que com a ajuda de todos nós vamos conseguir essa vitória amanhã. O Tencati acabou de... Só nessa linha, né? Se o aproveitamento em casa fosse um pouco melhor, a campanha seria excelente, a campanha boa seria excelente, né? Londrina nos últimos 4 jogos aí tem uma vitória, uma derrota e 2 empates em casa, né? Aproveitamento um pouco menor de 50%. O que você acha que o time tem que fazer de diferente, né? Nesse jogo de amanhã, levando em conta esses jogos em casa, para, enfim, deixar de tropeçar em casa e aí dar uma avançada na tabela? Eu acho que nós temos que continuar, eu acho que atacando as equipes, né? Nossa equipe é ofensiva, né? Sim. Temos que buscar a forma que até o Tencati comentou sobre a criação, nós temos que buscar criar jogadas. Eu acho que é melhor nós errarmos para frente do que para trás. Então deve-se ter esse risco, eu acho que de nós arriscarmos mais. Eu vejo que nós não estamos fazendo talvez nesses jogadas, por mais que outras equipes tenham melhorado, né? Nós, né, vemos essa dificuldade por a equipe melhorar. E existe, é natural, né? Todas as equipes vêm se encaixando, né? Então, acho que é 2 termos, né? Das equipes estar melhorando e nós, né, procurar ter esse risco um pouco maior de arriscar lá no ataque. O Tencati falou aqui agora há pouco, pode optar por um jogador mais fixo ali junto com você na frente.
Você tem jogado com o Jô, até com o Mocelinho às vezes. O que muda se ele optar pelo Batata, pelo próprio Itamar ali? Com você, pra você. Olha, eu vejo assim, para nós não vejo dificuldade, até porque nós já treinamos algumas vezes, né, dessa forma, então o professor sempre procurou, né, nesse aspecto, né, já nos preparar um pouco antes, se ele tivesse a ideia de usar dessa forma. Vejo que nós, né, acabamos no treinamento tendo um encaixe normal, natural, e até pela toda a equipe também se adaptou a isso. Então eu vejo natural, vejo que nós vamos buscar jogadas nossas, né, com a nossa característica junto com a equipe, para que nós possamos vencer. Eu acho que o mais importante é que o Londrina vença, né, independente de quem for fazer o gol, nosso objetivo maior é esse. Agora você, certa vez você disse que tem apanhado bastante o zagueiro, no momento que joga de costa ali, apanha mesmo, né, o zagueiro que se preza não vai deixar o centroavante bagunçar. Tem a impressão que se jogar o Itamar, o próprio Batata, tem a impressão que para você facilita, que aí os caras apanham e sobra você, que não é um finalizador, não. Pode, né, é uma visão boa que você teve, sim, existe, mas, né, com certeza eu também vou procurar, né, se a bola vinha até mim, lógico, a marcação, como eu falei, existe, ela tá aumentando, né, a cada jogo. Então, assim, provavelmente, né, quem for jogar terá essa dificuldade normal, né, para o choque, né, algumas um pouco mais violenta, né, mas assim, eu vejo que a arbitragem tem melhorado também, né, de punir, né, os atletas que acabam tendo uma violência um pouco maior, mas enfim, eu acho que a equipe está preparada, está pronta aí para buscar essa vitória. Só nessa série primeiro turno agora, você teve uma sequência maior do que estava acontecendo nas temporadas. Como é que você avalia essa participação na série até agora? Eu me sinto bem, me sinto feliz de poder estar atuando, porque é algo que eu buscava em outras equipes, não tive essa oportunidade, né? Então me sinto bem, me sinto feliz com a equipe, né? Até pelo entrosamento que conseguimos, né, em pouco tempo obter, então realmente feliz de poder estar atuando, de poder estar jogando. Eu sou um atleta muito competitivo, eu quero ganhar treinamento, o que for. Então, realmente, amanhã, né, eu creio que o foco de todos será muito maior, né, para essa partida, porque fecha o primeiro turno e nós queremos muito vencer esse jogo. Você perto do teu ideal, você vê como ideal ou você já... Eu vejo no caminho ainda, realmente sei que posso mais e trabalho para isso. Então, eu creio que mesmo que eu chegue um momento tão bom, eu vejo que sempre vou querer mais. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho comigo, carrego comigo sempre.